Boas pessoal, sou Daniel Fernandes, aluno de Informática de Gestão do Instituto Politécnico de Bragança, e com este vídeo vou explicar como desenhar um formulário numa página web. Vou-me focar em abordar 10 diretrizes ou regras úteis que todo designer deve seguir, tendo como por objetivo tornar o formulário mais eficaz e de uma fácil compreensão. Os formulários podem não ser a parte mais interessante do web design, mas com certeza que são importantes. Afinal, os formulários ajudam os usuários a enviar informações a sites ou aplicativos para atingir o seu objetivo final. Isso pode incluir a inscrição em um novo serviço ou o envio de uma avaliação para um determinado produto. Os formulários são uma ponte entre o usuário e o produto. Os usuários devem ser capazes de preencher formulários com rapidez e facilidade. Gastar longos minutos a preencher um formulário não é uma boa ideia para ninguém. E a experiência do usuário no seu produto vai depender da capacidade dos usuários atingirem os seus objetivos enquanto ainda se divertem. O não cumprimento das diretrizes dos formulários da web abre a possibilidade de os formulários serem confusos, caóticos e sobretudo difíceis de navegar. Aqui estão 10 lições importantes para os designers de UI e UX que desejam aperfeiçoar seus formulários da web. 1. Formulários longos. Vamos começar com uma regra prática, mas desafiadora. Em formulários da web, menos é mais, e quanto mais simples, melhor. Os usuários não gostam de preencher formulários da web, e o número de campos é um fator-chave na forma como as pessoas tomam decisão de se comprometer com a compra ou qualquer tarefa. Devemos ser muito seletivos como é que perguntamos aos usuários ou como criamos o formulário da web. Temos que solicitar o mínimo necessário para que os usuários possam atingir o seu objetivo rapidamente, em vez de ficarem entediados e perder o interesse. No entanto, às vezes os formulários longos não podem ser evitados. Quando os usuários estão-se a inscrever para um serviço ou produto complexo, ou que requeira alguma informação, às vezes não há como escapar da temida forma longa. Quando isso acontece, a melhor maneira de lidar com o design de formulários de um site é com etapas, como um exemplo a seguir. Os formulários da web em etapas permitem que você divida os seus formulários em secções e, que necessário, em telas diferentes. Usar menus suspensos ou escolhas múltiplas com botões de opção em vez de campos personalizados ajuda os usuários a preencher formulários longos com rapidez e, sobretudo, com eficiência. 2. Campos de entrada mal ordenados. Agora que sabemos que devemos limitar o número de entradas de campo no formulário da web, vamos olhar para as entradas que serão cortadas para os usuários. Os campos de entrada devem seguir uma ordem lógica aos olhos do usuário, o que diminui o risco de as pessoas se confundirem com o formulário. Considere o design de formulário de site eficaz. É uma maneira do seu produto ou da empresa por trás obter, processar e armazenar dados dos usuários. Se um usuário perder ou ficar farto e abandonar o formulário antes de enviá-lo, o formulário da web falhou efetivamente, enquanto potencialmente perdemos um usuário e, se calhar, um cliente. Um bom truque para ter na manga é apresentar o formulário de uma determinada maneira para que os usuários possam percorrer os campos de entrada como fariam se uma pessoa real fizesse perguntas. De certa forma, deseja que o formulário pareça um pouco como uma conversa, o que significa que pedir o código postal a alguém antes do nome é proibido. Agrupa as entradas de campo com base em seus tópicos e deixa as perguntas difíceis para o final. O motivo pelo qual deseja agrupar as perguntas é que estas mesmas ofereçam um contexto aos usuários. Então, mesmo que eles não obtenham as perguntas, eles provavelmente o deduzirão. Como um bónus adicional, ao criar secções dentro do formulário da web, os usuários tentam que realizaram algo à medida que avançam nas diferentes secções do formulário. 3. Campos de entrada vagos. Embora isso possa ser mais uma ou menos verdadeiro, dependendo do tipo de usuário que preencherá os formulários, é uma regra geral que deseja fornecer às pessoas o máximo de contexto possível. Isso se deve à simples verdade que as pessoas confundem-se ou perdem-se facilmente, mesmo que os usuários tenham experiência nesta tecnologia. Os formulários da web precisam de rótulos fora dos campos de entrada, e deve ser um sinal de que os usuários podem acompanhar e identificar que tipo de informação a entrada exige. Confundir os usuários está muito perto de usuários irritados.
Isso pode resultar em usuários que não acabam de preencher o formulário ou preenchem o formulário com dados imprecisos e por vezes falsos. Em uma observação semelhante, podemos e devemos usar espaços reservados para maior clareza. Os marcadores de posição fornecem orientação ao usuário, dizendo-lhe quais informações são necessárias. Podemos usar espaços reservados para transmitir o tipo de informação ou o formato em que os dados devem estar, como a data de nascimento, DDMMA ou DDMMAAAA. Certifique-se de ter uma distinção visual entre o texto do espaço reservado e o texto real escritos pelos usuários. Apresentar ambos com o mesmo estilo pode levar os usuários a presumir que o texto do espaço reservado é preenchido automaticamente e a ignorar o campo de entrada. Isso pode parecer uma distinção imprecisa, mas pode fazer a diferença entre o usuário inserir o formato errado e ser confrontado com uma página de erro, impedindo o usuário de avançar em direção ao seu objetivo final. Isto leva-nos à próxima diretriz, a validação. 4. Sem assistência ou validação. Os designers podem usar a assistência e a validação online. Embora esses dois sejam ligeiramente diferentes, os dois têm o mesmo objetivo. O objetivo é esclarecer os usuários sobre o que precisam de fazer ou apontar onde e como o usuário errou. A assistência ocorre em quaisquer percepções úteis que o designer deseja fornecer aos usuários à medida que progridem no formulário. Eles podem ser outro elemento na página web, uma presença permanente que oferece alguma dica ou nota para os usuários terem em mente. Por outro lado, a validação online é um tipo de resposta que o formulário tem quando o usuário introduz um tipo incorreto de dados ou formato incorreto no formulário da web. Isso pode ser feito de várias maneiras, e a maioria das plataformas tem o seu próprio tipo de validação embutida. A mais comum delas é o texto em vermelho abaixo do campo de entrada, que mostra que os dados não são válidos. 5. Os controlos de entrada estão misturados. Os controlos de entrada permitem que o usuário execute um determinado conjunto de ações, como selecionar um arquivo do dispositivo ou estabelecer preferências na recepção de e-mails semanais. Elas desempenham um papel importante para que a forma funcione. Os designers de UX podem usar elementos como caixas de seleção, menus suspensos ou botões de rádio para permitir que os usuários realizem as ações que o formulário do site exige. O exemplo mais comum é o debate permanente sobre o uso de caixas de seleção. As caixas de seleção são um elemento a ser usado pelos usuários várias opções que podem ser selecionadas simultaneamente. Elas funcionam muito bem. O problema que os designers têm com as caixas de seleção é que, se usá-las no formulário para estabelecer consentimento ou permissão, elas podem ser bastante ambíguas. Afinal, as caixas de seleção pré-marcadas podem ter sido simplesmente esquecidas. Mesmo se as caixas não estiverem marcadas, elas podem ter sido simplesmente ignoradas e, portanto, não nos dizem nada sobre o usuário. Isso, por sua vez, torna as caixas de seleção um potencial perigo para a integridade dos seus dados, o que significa que podem causar mais danos do que benefícios. É por isso que muitos designers acreditam firmemente na substituição de caixas de seleção por botões de opção, sempre que possível. 6. Não há foco no campo. O foco do campo deve ser uma dica visual, como alterar a cor da borda ou do fundo do campo de entrada selecionado, ou simplesmente mostrar o cursor no campo de entrada. Uma boa maneira de fazer isso é ativar automaticamente o primeiro campo do formulário, para que os usuários saibam imediatamente por onde começar. Embora todas as plataformas apliquem a sua própria identidade, marca e estilo ao foco automático, o importante é que ajude o usuário a encontrar-se no formulário da web. 7. Os usuários têm que fazer o trabalho pesado. Todos nós sabemos que preencher formulários da web está longe de ser empolgante. Todos nós já passamos por isso. Uma das muitas maneiras de tornar essa tarefa difícil, mais fácil, para o usuário é oferecer-lhe uma ajuda ao preencher o formulário. Os usuários tendem a apreciar o preenchimento automático. Por exemplo, o Google tem um passo a passo muito útil de como podemos usar o Chrome para aplicar os dados guardados do usuário ao formulário e economizar tempo e esforço. Muitos atributos comuns nos quais podemos envolver o preenchimento automático, tais como endereços de e-mail, nomes ou números de telefone. O preenchimento automático no design do formulário do site também apresenta perigos. A segurança e proteção dos dados são duas das principais preocupações. 8. Erros desconhecidos. Os humanos cometem erros e não há como evitar isso. Às vezes as pessoas cometem erros de digitação, confundem determinados campos ou apresentam o formato errado em todos esses casos, e é importante ter uma boa mensagem de erro. Precisamente por isso, táticas como a validação em linha desfrutam de grande popularidade.
Mas além de permitir que os usuários saibam imediatamente quando o erro foi cometido, também desejamos ter uma mensagem de erro adequada para o tipo de situação. Logicamente, o tipo de mensagem pode variar muito dependendo do tipo de erro. A outra tática que os designers implementam em formulários da web é a prevenção de erros, que diminui as chances dos usuários receberem mensagens de erro para começar. Um exemplo claro disso é permitir que os usuários saibam quando o caps lock está ativado na palavra passe ou em outros campos confidenciais. É preferível dizer que o usuário está errado do que dizer que fizeram algo de errado, como por exemplo, em vez de informar os usuários que os endereços de e-mail não são válidos, é melhor recomendar que estes precisam do e-mail completo com o sinal arroba e de domínio correto. 9. Design de botão desleixado. Os botões direcionam o usuário para a próxima página do formulário ou avisam que ele chegou ao fim e pode realizar a tarefa pretendida, seja para entrar, alterar uma palavra-passe ou fazer um checkout. O design do botão é importante e merece a devida atenção como um todo. Existem algumas regras básicas bem conhecidas de design de botão que podem incluir coisas como garantir que o seu botão apareça clicável. Uma parte importante do design do botão de formulário é que os botões primários e secundários sejam facilmente identificáveis. O botão primário tende a ser o comando para enviar as informações ou realizar a tarefa, enquanto o botão secundário tende a ser relacionado ao suporte. Outro aspecto importante dos botões em formulários é o feedback visual. Os usuários precisam de saber se o sistema está a funcionar corretamente, o que torna importante informá-los sobre o status do sistema. Uma maneira prática de conseguir isso é usar microafinações que permitem ao usuário saber que o aprisionamento do botão foi registado pelo sistema. 10. Cópia apressada. A cópia é absolutamente crucial para uma comunicação clara e aplica-se a todos os textos que os usuários veem no formulário do seu site. Isso inclui não apenas os botões, mas também rótulos, espaços reservados, perguntas reais, quaisquer elementos de assistência e assim por diante. Não atribuir a quantidade correta de atenção e cuidado à microcópia de um formulário tende a levar a rótulos vagos, marcadores de posição sem sentido e botões que os usuários precisam de experimentar para entender. Como outros aspectos do produto, o texto em todos os elementos do formulário da web é importante. O exemplo mais comum dessa tática é o uso de assina o boletim informativo em oposição ao enviar. Outra boa diretriz ao escrever a cópia do formulário é ser específico e fornecer os detalhes ao usuário. Isso leva a um tempo de conclusão mais rápido, pois os usuários têm mais chances de acertar na primeira tentativa, melhorando a eficiência do formulário e a experiência do usuário. O importante é oferecer uma boa experiência ao usuário. Há muitas coisas que podemos fazer para tornar a experiência mais fácil, rápida e agradável. Basta ter atenção aos detalhes e à imaginação para criar um bom design de formulário que não deixe espaço para dúvidas ou interpretações. Espero que tenham gostado do vídeo e que tenha tirado eventuais dúvidas que possam ter. Deixem um like e subscrevam o canal, pois todas as semanas têm vídeos novos muito interessantes. Obrigado por assistirem.